Bem, meus queridos irmãos, muito bom dia. A graça e a paz do nosso Deus permaneça com todos vocês, com todos nós, com toda a Igreja Batista Sinai e também com todos os irmãos que estão, onde quer que estejam, participando nesta manhã de domingo da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo da Escola Bíblica Dominical e nós vamos manejar, nós vamos conversar, debater aqui com vocês sobre o tema solitude. O que é solitude? Será que vocês sabem o que é solitude? Vamos conversar um pouco sobre esse tema e saber o que é que Deus quer falar conosco nesta manhã. Para isso, para iniciar esse momento de oração, esse momento de estudo da palavra, nós vamos pedir aos irmãos que curvem as suas frontes aí, onde quer que vocês estejam nessa hora, e que a gente possa pedir a Deus a direção do estudo da Bíblia, da palavra dele, que vai ser ministrada a partir de agora. Você é o nosso convidado, que você também esteja com o coração aberto para poder participar conosco desse momento de estudo da palavra de Deus. Oremos. Pai Celeste, em Tua presença estamos na manhã desse dia, com os nossos corações alegres por estarmos aqui, Santo Deus, para ouvir a Tua voz, para falar com o Senhor, para que o Senhor fale conosco, Pai. Nós estamos com os nossos corações abertos, ó Santo Deus, para entender a Tua palavra, para que, assim como o salmista Davi disse, guardo no coração as Tuas palavras, para eu não pecar contra Ti. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, Santo Deus. Que o Senhor nos use como instrumentos em Tuas mãos, que os Teus servos também possam ser ministrados, abençoados. Ó Santo Deus, que a Tua palavra fale verdadeiramente aos nossos corações nesta manhã. Perdoa, pois, os nossos pecados, as nossas limitações. Ó Santo Deus, que nós venhamos assumir, mas que o Senhor próprio possa aparecer, que o Senhor possa, ó Santo Deus, distribuir o Teu conhecimento da forma como aprouver ao Senhor. Muito obrigado por esses momentos aqui com meus irmãos em comunhão. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, que bom estarmos aqui mais uma vez para participarmos desse momento da Escola Bíblica Dominical. Bem, como eu falei antes, nós estamos seguindo uma sequência de estudos da Palavra de Deus aqui na EBD. Você já sabe esse encontro que nós temos aqui todos os domingos, a partir das 9 horas. A gente está aqui junto para aprender da Palavra de Deus e está tendo uma sequência de estudos, de conteúdos da EBD. Se você ainda não acompanhou todos os conteúdos que foram ministrados até aqui, é bom que você participe revendo os estudos que foram feitos para que você possa pegar todo o conteúdo até aqui ministrado, porque com certeza são conteúdos proveitosos que vai ajudar o irmão, tem me ajudado a crescer e a ter mais intimidade com Deus. Aliás, falar em intimidade com Deus é o objetivo maior da Escola Bíblica Dominical. Intimidade com Deus é a gente ter um relacionamento mais próximo com Deus. É o objetivo básico desses momentos aqui que a gente desfruta da palavra de Deus aqui na EBD. Então você é nosso convidado para abrir o coração e deixar Deus falar com você. E falar nisso, é bom que você esteja com sua Bíblia aí, Apóstolos, porque a gente vai manusear ela muito aqui nesse momento de Escola Bíblica. Como eu falei anteriormente, o tema do conteúdo de hoje é solitude. Você sabe o que é solitude? É um tema um pouquinho diferente, Não é um tema assim, vamos dizer, comum da gente estudar aqui na EBD, mas solitude é o tema de hoje. Eu queria começar pedindo a você que abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios 11, versículo 28. Aí você bota o seu outro dedinho, ou então um marcador, e abre também em 2 Coríntios 13, versículo 5. 2 Coríntios 13, versículo 5. E você vai abrir também, meus irmãos, em Gálatas 6, versículo 4. Tá bom? São esses 3 textos que vão formar aqui os textos básicos dessa lição de hoje, que tem como tema solitude. 1 Coríntios 11, 28. 2 Coríntios 13, versículo 5 e Gálatas 6, versículo 4. Então, esses são os textos e a gente vai debruçar e aprender um pouquinho sobre eles, tá bom? Bom, 1 Coríntios 11, 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba
deste cálice. Paulo rememorando para os crentes lá de Coríntios como foi que Jesus, né, distribuiu a ceia, como foi que ele procedeu, executou a ceia com seus apóstolos. E lá no finalzinho, né, quando ele vai dizendo que aquele que come e bebe sem discernimento, ele vai comer para a própria condenação, no próximo versículo ele entra dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma, né, deste pão e beba deste cálice. Então, 1 Coríntios 11, 28. Agora vamos ler também 2 Coríntios 13, no versículo 5. E aí os irmãos já vão percebendo o conteúdo da lição de hoje, que é bem interessante. 1 Coríntios 13, 5 diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Vamos repetir? Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, se Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. Então vocês já viram que esse verbo examinar, né, está bem contrito aí nos dois versículos. Vamos mudar agora para Gálatas. Gálatas 6, versículo 4, diz assim: mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória em si mesmo e não no outro, ou não no outro. Então, prove cada um a sua própria glória, a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Que Deus possa aplicar essas leituras aos nossos corações. Tem um autor chamado John Owen, que ele diz assim: aquilo que somos em particular com Deus é quem verdadeiramente somos. Vou repetir. Aquilo que somos em particular com Deus é quem verdadeiramente somos. Ou seja, Jesus fez muitos comentários acerca dos sepulcros caiados, né? Que eles, na frente das pessoas, em público, eles agiam, procediam de uma determinada forma, mas nos momentos deles sozinhos, ou quando não existia público, o comportamento era diferente. Então, aquilo que a gente é verdadeiramente, é aquilo que a gente é diante de Deus quando estamos sozinhos, quando estamos na intimidade com Deus. É ali, aquele momento, é o que realmente somos. E o que somos na intimidade deve exatamente refletir quando estamos o quê? Em público. Amém, irmãos? Eu vou fazer uma pergunta aqui aos irmãos e queria saber o que é que vocês acham. Você pode colocar aí no chat, no nosso comentário, no nosso bate-papo. Você acha que, o irmão acha, a irmã acha que a gente ter melhorar a nossa intimidade com Deus, para nós melhorarmos a nossa intimidade com Deus, estarmos mais próximos dele, é importante nós termos momentos sozinhos com Deus, ou apenas os momentos em grupo, quando estamos celebrando na igreja, nos cultos públicos, ou quando estamos com outros irmãos em momentos de celebração, de oração, de comunhão, de partir do pão, etc. Se apenas nos momentos coletivos, esses momentos são suficientes para nós estreitarmos o nosso relacionamento com Deus. Eu gostaria de saber a opinião dos irmãos. Então, irmãos, como eu falei, o nosso tema é solitude. E o que é que vem a ser solitude? Solitude, meus irmãos, ele não é a mesma coisa que solidão. Solidão é uma coisa e solitude é outra bem diferente. Então, para que a gente possa entender o que é solitude, é o momento que a gente se isola das pessoas de forma voluntária, tá certo? A gente de forma voluntária se isola das pessoas e vai ali fazer suas conjecturas, vai fazer o seu autoconhecimento. Olhe para mim, vai fazer aquela vasculha dentro do nosso coração, das nossas atitudes, dos nossos procedimentos, nos nossos pensamentos. A gente vai começar a fazer uma retrospectiva de como anda a nossa vida diante de Deus e diante dos irmãos, diante dos amigos, dos vizinhos, dos parentes, daquelas pessoas que nos cercam.
Então, esses momentos que a gente tira para ficar sozinho, momentos a sós com a gente, né? E também a sós com Deus, é esse momento que nós chamamos aqui de solitude. Um momento de introspecção, um momento de avaliação, um momento de autoconhecimento, em que a gente aproveita para fazer uma revisão de como anda a nossa vida. Então, é um tema, vamos dizer assim, um pouco diferente, não é, irmãos? Então, como é que está a nossa mente? Como é que anda o nosso coração, os nossos pensamentos? Né? Será que eles estão bem organizadinhos, estão serenos, estão bem equilibrados, estão bem controlados? Então, às vezes a gente tem tantas coisas para com que a gente se preocupar, a gente tem tantos compromissos, a gente está sempre muito atrasado e que perde e falta, vamos dizer assim, falta aquele tempo em que a gente pode começar ali com calma, um momento solene e fazer as nossas introspecções. Então, esse conteúdo de hoje chama a atenção para que nós, eu e você, tenhamos esse momento de introspecção, de aprendizagem, de autoconhecimento. Então, as nossas emoções, saber como andam as nossas emoções. Quando estamos sós, conseguimos entrar em contato com o nosso mundo interno, colocar os nossos pensamentos em ordem e observar o significado das nossas emoções. Nossos pensamentos, quando a gente está fazendo essas introspecções, fazendo uma reavaliação, né, do nosso comportamento, às vezes a gente pode responder de uma forma grosseira com a pessoa, ou de uma forma desagradável, descortês, desproporcional com a pessoa. A gente pode estar tendo alguma atitude de comportamento no trabalho, no chegar do horário, atrasado, e de estar infringindo algumas regras, tanto no trabalho, na família, na igreja, no nosso condomínio. Então, e isso às vezes passa batido, entra dia, sai dia, a gente está naquela correria, e se nós não pararmos para fazermos as nossas introspecções diárias, a gente pode ir levando as coisas e sendo até nós próprios sendo prejudicados. E o que é mais importante, quando a gente não faz essas introspecções, a gente pode perder muito e estar estando desagradando e se afastando, né, do nosso querido e glorioso Deus. Então, a importância disso. Sempre que buscamos companhia para conversar, uma música para ouvir, barulho, pessoas próximas, né, um rádio, né, às vezes a televisão, que exige que você esteja presente, vendo, mas às vezes, quando não tem condição, se coloca um rádio, uma música, mas nós temos realmente essa dificuldade para mantermos um momento ali de silêncio, um momento separado no dia, e como isso é realmente importante. Eu não sei qual é a sua experiência de tirar esses momentos assim durante o dia, para separar, para que você possa fazer as suas autoanálises em relação a como é uma autoanálise em relação à sua própria vida. Tem um autor chamado Tillich, que ele fala assim, que é preciso encontrar beleza no silêncio e na tranquilidade trazida por ele. Então, ele enaltece para que a gente veja que, meus irmãos, como eu desde que comecei a estudar essa lição, né, que já tem um tempo, bastante tempo que eu já venho namorando essa lição, até hoje, o dia de a gente estar aqui conversando com os irmãos, tratando desse tema, eu já comecei a colocar isso em prática, embora eu já fazia um pouquinho disso também antes. É colocar a vida em ordem, os pensamentos em dias, na sua casa, né? As diversas fases da sua casa, na sua vida com Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus? A gente faz essa vasculha, analisa a nossa vida como está diante de Deus e começa, olha para mim, a ir pontuando as coisas que precisam ser colocadas, né, nos seus devidos lugares. Isso tudo com a presença do Espírito Santo de Deus que está em nossa vida, para que possa nos conduzir diante dos seus caminhos que são eternos.
A solitude do coração, ou seja, esse momento de você se afastar, de você ficar quieto, essa solitude lá do interior do seu coração pode ser mantida em todas as ocasiões. Não depende extremamente de você estar num local sem nenhum tipo de barulho. Quando você está com essa solitude no seu coração, ou seja, você é aquele estado de vigilância, aquele estado de atenção, de vasculha, você mesmo que esteja em um ambiente de barulho, de outras interferências, você consegue ter aquela solitude, aquele equilíbrio, você consegue ter aquela serenidade para tomar decisões, para falar, no seu modo de agir, na forma como você vai interagir com as pessoas. Então, solitude interior se manifesta de forma o quê? Exterior. Né? Então, você vê no texto, por que ela se manifesta de uma forma exterior mesmo? Não sei se os irmãos estão entendendo bem esse conteúdo, porque ele é maravilhoso. Como é que a solitude, que é uma coisa que você faz, uma vasculha interior, ela pode se manifestar de forma exterior? Porque ela traz mudança. A solitude traz regularidade, a solitude traz conserto de direção, porque a gente analisa, a gente avalia. No texto que a gente leu, de 1 Coríntios 11, um texto bem emblemático, toda ceia do Senhor a gente lê esse texto, a Bíblia está dizendo, avalie o homem a si mesmo. Ou seja, essa avaliação, essa autoavaliação. Você tem feito essas autoavaliações? Você tem feito umas correções? Você tem parado assim para pensar durante o dia? Em algum momento você tem parado para pensar, para que você possa, olha para mim, se estreitar. Para que eu e você possamos melhorar o nosso relacionamento com Deus, com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos e com o nosso próprio. Tem uma música de um cantor e compositor chamado Eli Soares. Eu gosto muito dessa música, eu ando cantando ela em casa, em vários lugares, eu boto no rádio, no carro, onde eu vou, eu boto essa música, eu gosto muito dela. Que ela é um pensamento que reflete e revela a nossa dificuldade, a nossa necessidade de estarmos melhorando. É aquela música, me ajude a melhorar, né? Então, me ajude a melhorar, né? Sozinho eu não consigo mais, então eu sou humano, então eu preciso melhorar. Então a gente suplica de Deus essa ajuda e vai atrás dessa ferramenta importante que é a solitude. Amém, irmãos? Que coisa boa esse momento de devocional, esse momento em que você se tira suas atenções, seus holofotes e tem aquele cantinho seu, né? Você tem o seu cantinho lá que você tem para você, a sua mesinha, ou a sua cadeira, ou o seu quarto, em algum lugar, você já tem esse cantinho para você fazer suas meditações, suas autoanálises. Se não tem, é importante que você tenha. Então, e qual é a diferença então? Será que solitude é a mesma coisa que solidão? Não. São duas coisas completamente diferentes. Como eu falei, a solitude, você busca estar sozinho, você busca estar separado, você busca o silêncio, você busca um momento de compenetração, de autoanálise, mas você faz isso tudo de forma propositada, intencional, você faz porque você deseja fazer isso. E ao contrário da solidão, que provoca dor, que provoca desconforto, né, que provoca tristeza, a solidão é muito triste, é desagradável, né? É um momento em que a pessoa se sente sozinha, se sente muitas vezes frustrada, se sente rejeitada, né? E não é porque a pessoa quer. A solitude é bem diferente, você faz com prazer, buscando melhorar, buscando alegria, buscando a paz e principalmente buscando o quê? A intimidade com o nosso Deus, que é a coisa mais importante da nossa vida. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente peca muito menos, a gente está muito mais no centro da vontade de Deus, a gente está mais com a nossa vida mais inclinada a obedecer, a gente é mais subserviente ao nosso Senhor, a gente está mais, olha para mim, com os nossos ouvidos mais aguçados para ouvir a voz de Deus e os nossos corações abertos, né, para que Ele possa falar com a gente.
Então, essa é a diferença básica entre solitude e solidão. A gente faz porque a gente quer e buscando a nossa melhora, e a solidão não. A solidão, ela vem com uma tristeza, com uma coisa desagradável. Já sentir a solicitude é ter momentos sozinhos, interiormente, sem sofrer com isso. É a busca do autoconhecimento. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta a você. Se alguém hoje, você ao chegar de sua casa, chegando em sua casa, se alguém que você nem conhece chegar para se dirigir a você e chamar você de um palavrão extremamente horrendo e falar com você sem que você tenha feito absolutamente nada, e ela se dirige para você de forma áspera e agressiva e fala alguma coisa bem grotesca com você, você sabe qual é a sua reação? Esse autocontrole, né? Você sabe o que é que vai acontecer? Então, essas emoções que a gente tem, que a gente pode ter, que a gente está exposto no dia a dia, essas coisas todas precisam ser vasculhadas dentro de nós, como que um preparo para que a gente possa agir bem diante das diversas faces da nossa vida. Amém, irmãos? Que a gente possa ir entendendo o que é que Deus quer falar conosco nessa manhã, em relação a esses momentos a sós com Deus. Vocês têm tirado realmente um tempo da vida, né, do dia, né, do ano, do mês, da semana, né, para que você possa se retirar e possa ficar ali a sós com Deus, falando com Ele, fazendo essa revisão na sua vida? Isso é muito importante. O exercício fundamental para que possamos crescer é a solitude. Então, se a gente quer crescer espiritualmente, se a gente quer ter mais intimidade com Deus, e se a gente quiser, e essa solitude é tão importante que ela não é somente, vamos dizer assim, para as coisas espirituais, o momento com Deus, ela serve para absolutamente tudo na nossa vida. Para o nosso emprego, ele serve para a nossa família, ele serve para o nosso relacionamento com os vizinhos, né? Com os nossos funcionários, ele serve com relacionamento com aquelas pessoas as autoridades constituídas, enfim, com os pastores, na igreja, com os irmãos, com os necessitados, né? Então, ele serve para absolutamente tudo na nossa vida, a questão da autoanálise, do autoconhecimento, né? Como isso é importante. E quando a gente pode, por que é importante que a EBD traz esse conteúdo para nós nesta manhã? Porque em todas as áreas da nossa vida, que estamos em vasculha, né? Em procura, em contemplação, em observação, em todas essas áreas, o Espírito Santo de Deus pode trabalhar na minha e na sua vida. Por isso que é importante. Nós não somos como outros, né? Que nós não temos o Espírito Santo de Deus. Quando Deus nos resgatou, quando, através do Espírito Santo que falou aos nossos corações, e nós dissemos sim para Jesus, então a partir desse momento Ele fez morada na nossa vida, e nós não estamos sozinhos, né? Como a palavra de Deus diz, nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas já somos concidadãos dos santos e já fazemos parte da família de Deus. Então você faz parte da família de Deus. Então o objetivo maior do Espírito Santo é estar nos guiando, nos conduzindo para esse momento de autoconhecimento e de estarmos mais próximos de Deus. Amém, irmãos? Como é importante, né? Como é bom. Você tem feito isso? Você tem tirado esse período durante o dia para fazer esse momento de autoconhecimento, coisa tão importante, né? Nossa vida. Exemplos de influência positiva da solitude. Você pode usar a solitude no seu empreendedorismo, você pode usar para realizar mudanças na sua vida, né? Agora, por exemplo, estou construindo. E eu estou com uma atividade intensa de construção, né? Todos os dias eu estou lá na obra, observando as pessoas trabalhando e dando as orientações e conduzindo aquele momento lá com muita intensidade. Mas depois, o interessante é que depois dessa lição, eu comecei a rever algumas coisas. Poxa, eu estou
comecei a parar e pensar mais nesse tempo que eu estou levando na obra, esse tempo que eu estou levando ali ausente de casa, né? E que eu poderia fazer alguns ajustes. E esses ajustes já estão sendo feitos exatamente graças à solitude. Porque algumas coisas em casa, com meu filho, por exemplo, meu menino Davi, ele estava deixando a desejar, né? Algumas coisas também, detalhes em casa que estava precisando mais da minha participação e eu estava focando muito tempo na obra. Então isso serve também para a gente fazer essas mudanças, definir nossos projetos. Às vezes a gente fez um projeto, não está dando certo, a gente nessas solitudes, nesse momento de reflexões, a gente pode também redefinir. Também nós podemos, olha para mim, avaliar os nossos relacionamentos. Como é importante, irmãos. O Salmo capítulo 1 diz, né, para a gente ficar observando as pessoas com quem a gente está andando. Ele diz, bem-aventurado o varão que ele não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores, nem se detém no caminho dos escarnecedores. Então, às vezes a gente tem relacionamentos que não nos traz, não nos bota para frente, não nos acrescenta, pelo contrário, vai tirando aquilo que a gente tem, vai impregnando muitas vezes em nós coisas que são desagradáveis. E a gente às vezes não percebe isso. É interessante que muitas vezes você está naquele convívio com as pessoas, mas não está naquele estado de vigilância, né, de solitude, de atenção, de cuidado, de vasculha, e acaba se envolvendo com pegando aqueles hábitos negativos para as nossas vidas. Então, serve também para os nossos relacionamentos que são negativos, né? O pessoal utiliza muito agora o termo relacionamento tóxicos, mas isso quer dizer relacionamentos que nos botam para baixo. E também ele serve para impulsionar nossa criatividade, que a partir do momento que a gente começa a ver, a gente vai descobrir novos potenciais, novas formas de agir. Você quer ver uma coisa? Na igreja, o que é que você tem feito na igreja? Para a obra ou para o reino? Né? Às vezes não é nem na igreja, mas você tem feito alguma coisa, o que é que você tem feito para o reino? Então você gosta, vamos dizer assim, de visitar pessoas, né? Ou no trabalho, ou em casa, ou parente, na igreja, doentes, ou pessoas afastadas, pessoas que esfriaram na fé. Você gosta de fazer isso. Então, você pode ter novas áreas para você fazer, além dessa. Né? Quando você começa a fazer a solitude, aquele momento de introspecção, você começa a ver, poxa, quando eu vou fazer uma visita ao irmão, eu vou lá, levo uma palavra de conforto, de carinho, mas eu poderia, além de fazer essa visita, eu poderia observar se esse irmão precisa de alguma coisa e também fazer a beneficência. Então você começa a descobrir, né, a criatividade. Olha, poderia fazer isso. E isso, essas coisas, essas novas descobertas, a gente ganha muito através também da solitude. Em que área você pode mais trabalhar na obra de Deus? O que é que você mais pode fazer na obra de Deus? Que tipo de erro você está cometendo que você pode também melhorar, tirar esses erros? Em que você pode melhorar, né, aquilo que você já faz de bom? Todas essas coisas a gente ganha muito quando a gente tira esse tempo para termos solitude diante de Deus. Amém, irmãos? Os conteúdos tratados, né, são para pessoas comuns. Isso aqui que a gente está fazendo não é para nenhum eremita, nenhum monge, nenhuma pessoa que se exclui, que fica lá fora, não. A solitude qualquer pessoa pode fazer, inclusive no nosso dia a dia. São práticas para nós que temos esposas, filhos, que trabalhamos, que temos amigos, que estamos na faculdade, que estamos estudando, que estamos na igreja, com os vizinhos, para nós. Isso é coisa que qualquer um de nós pode fazer, tirar, reservar uma parte do dia para estarmos em solitude e esse momento de introspecção diante da gente mesmo e diante de Deus. O Salmo 42, versículos 1 e 2, abra sua Bíblia, irmãos, por favor. Salmos 42, versículos 1 e 2, ele diz, a exigência fundamental é suspirar por Deus. Quando a gente faz a solitude, o nosso maior foco, né, o nosso maior objetivo, nosso maior anseio é suspirar pela presença de Deus, é chamar para Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, me abençoa,
Senhor, eu quero ser melhor diante do Senhor, eu quero estar melhor, com mais intimidade contigo. É a gente procurar saber de Deus, Senhor, nessa área minha eu posso melhorar, mas eu quero ser bênção para o meu irmão, eu quero ser bênção para a minha família, eu quero ter paz, eu quero me sentir mais feliz, eu quero estar me sentindo mais útil na sua obra. E eu não quero ter esses tipos de conflitos, né, interiores, não sei se faço, não sei se não faço, não sei se está certo, não sei se está errado. Quando nós vamos estreitando o nosso relacionamento com Deus, nós vamos sabendo, nós vamos conseguindo ouvir a voz de Deus, estamos com o nosso coração tão abertos para ouvir, que Deus fala como Ele continua, como Ele tem falado, e nós conseguimos ouvir essa voz de Deus com mais tranquilidade. O Salmo 42, versículos 1 e 2 diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É esse o foco desse estudo de hoje. O conteúdo da lição de hoje, o foco está em Deus. A nossa alma suspirando pela presença de Deus, suspirando por estar mais próximo dele. Amém, irmãos? Que esse seja o meu desejo, o desejo do irmão, o desejo de nós todos, né? Estarmos diante de Deus com esse anseio de estar na presença dele, né? Tomando as decisões vindas dos céus. Algumas coisas, mas nessa correria toda, né, da gente estar... Eu sei que é uma mudança, às vezes, quem nunca teve essa prática de ter esses momentos a sós, então algumas coisas podem interferir para que a gente nem comece, né? E quando a gente começar, a gente vai ver que talvez alguns tenham muito mais facilidade e outros menos, mas algumas coisas podem interferir. Quem gosta muito de estar no meio de pessoas, de estar falando, de estar naquele movimento, pode sentir até um desconforto, porque pode se sentir com medo, pode se sentir sozinho, né? Pode se sentir num ambiente meio estranho, ali sozinho, pensando na própria pessoa, na sua vida, pensando em Deus, procurando alinhar a nossa vida aos projetos de Deus. Então, naqueles momentos ali pode estar algum momento de turbulência, mas quando a gente persiste, a gente vai vendo o ganho que a gente vai tendo, as melhoras que vão acontecendo na nossa vida. Isso vai nos estimulando a estarmos cada vez mais vasculhando a nossa vida e buscando em Deus os consertos, os reparos, né? As novas portas que se abrirão para nós, e a gente vai marchando com alegria nessa caminhada nossa. Então, o medo de ficarmos sozinhos pode ser uma coisa que pode interferir. Outra coisa é a própria falta de costume. Como a gente tem falta de costume, a gente vai ter alguns embaraços, mas depois as coisas vão acontecendo de forma melhor. É igual uma criança quando se muda da sua casa e vai para um outro local, ela vai ficar com medo, achando que, meus amigos, eu vou ficar muito sozinho aqui, né? Eu não tenho ninguém, não vou ter ninguém para brincar, né? A criança pode sentir esse desconforto, ou até o próprio chefe, o empresário, quando ele está sozinho no seu escritório, se sentindo muito só, cheio de coisas para fazer, mas não se sente amparado, protegido, como ele tendo que tomar as decisões sozinhas, né? Então, pode ter alguns desconfortos, né? Como esses exemplos que eu falei. Outra coisa é em relação aos barulhos, né? Onde é que eu vou achar esse cantinho para ter solitude? Onde é que eu vou, como eu vou ter solitude se eu não tenho muito espaço, né? Eu não tenho esse cantinho da solitude. A gente vai ver mais para frente que a gente tem sim. A gente tem sim vários locais, várias formas da gente praticar essa solitude. Mesmo que você more em apartamento, mesmo que você tenha algumas situações diferentes. Então, a solidão ou o barulho não são nossas únicas alternativas. Às vezes a gente acha que só tem a solidão ou o barulho. Não existe solidão e barulho. Pode existir a solitude e o silêncio. Às vezes a gente diz, mas em todo lugar que eu vou tem barulho, né? Todo lugar que eu vou, então a solidão, não.
Tem, né? Tem outras alternativas muito boas, tem os silêncios interiores, né? Pode ter um barulho lá fora, mas cá dentro você está naqueles pensamentos, né? Ruminando, né? Se autoavaliando. Às vezes as coisas estão acontecendo e você está aqui pedindo sabedoria a Deus, observando as possibilidades, pensando no que você vai falar, né? A forma como você vai agir, para onde você vai andar, o que você vai fazer. Tudo isso a gente pode estar naquele silêncio, olha para mim, silêncio interior. É a solitude interior, é o silêncio interior a despeito dos acontecimentos que estão ali fora. É muito importante que a gente tenha esses momentos a sós de autoanálise, porque o nosso espírito se eleva junto com o de Deus e a gente toma decisões muito importantes. Mas a solidão ou o barulho não são nossas únicas. Podemos cultivar uma solitude em silêncios interiores que nos livram da solidão e do medo. Que medo! Nós temos o nosso... Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nosso general é Cristo, vai à frente das batalhas, né? Então nós não estamos sozinhos, coisa maravilhosa. Então nós não precisamos ter medo. Solidão é vazio interior, solitude é realização interior. Solidão é um vazio, um sentimento de tristeza, de perda. Mas a solitude não. A solitude você vai se realizando interiormente, vai se conhecendo, vai vendo a necessidade que você tem de Deus, as suas fraquezas, né? As suas virtudes também. A gente vai se conhecendo, podendo aplicar essas coisas ao nosso coração. Há uma solitude do coração que pode ser mantida em todas as ocasiões. As multidões ou a sua ausência tem pouco a ver com esse estado atentivo, né? Tanto faz multidão como silêncio. A gente estando com o nosso coração aberto, você está com o seu coração ali, olha para mim, ó, com o nosso coração aberto, com os nossos ouvidos atentos aos sinais que Deus vai dar para a gente, né? Vá por ali, não faça isso, nos seus passos que faria Jesus. O Espírito de Deus vai nos dando aquelas orientações, né? Isso é muito importante, a gente estar o tempo todo ligado com Deus. Mas se possuímos solitude interior, nunca teremos medo de ficar sozinhos, pois sabemos que não estamos sozinhos. Amém, meu irmão? Na verdade, a gente às vezes está sozinho fisicamente, mas Deus está conosco, né? Deus olhará nosso coração e pensamentos e nos conduzirá para os seus propósitos. Abra sua Bíblia, meus irmãos. Olha que texto maravilhoso, né? Salmo 139, versículos 23 e 24. É um texto bem conhecido. Salmos 139, versículos 23 e 24. Abra sua Bíblia aí. É um texto que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, se ele pede para Deus sondar ele, conhecer o coração dele, provar os seus pensamentos, é porque ele está com o coração ali aberto. Ele está pensando, ele está meditando, ele está se buscando, né, em Deus, né? Isso é importante demais quando os nossos corações estão abertos e ele pede: Senhor, sonda o meu coração. Tu sabes como está o meu coração. Tu está vendo, eu sei que eu preciso melhorar naquilo. Eu sei que eu tenho essa habilidade. Senhor, me usa como instrumento teu. Irmãos, quando a gente pede a Deus para Deus nos usar, como isso é importante, quando a gente pede a Deus: Senhor, me use como instrumento teu para fazer a tua obra. Quando a gente faz essa oração de coração e que Deus, ele olha dos céus e contempla a nossa oração, quando aquilo sai de lá do fundo do coração, é porque Deus realmente, com a sua graça, misericórdia, com o seu poder, ele vem e nos usa como instrumento na mão dele. Às vezes a gente sempre tem que estar preparado para a forma como Deus quer nos usar. Domingo aqui na igreja, uma irmã conversando comigo, eu falei com ela: irmã, você é uma bênção aqui na igreja, tem se dedicado tanto.
Eu tenho sempre visto você aqui trabalhando, servindo as pessoas, abençoando vidas. Que Deus conserve sua fé. Que não deixe nada abalar sua fé. Que você continue firme com Jesus, porque você está juntando tesouro no céu. Aquela irmã começou com lágrimas nos olhos. Isso foi domingo, aqui na igreja, domingo de noite. A irmã, com lágrimas nos olhos, disse: meu irmão, eu acho que eu tenho um chamado de Deus para fazer a obra dele fora. E eu não sei, porque eu passei num curso na faculdade, e eu já trabalho na área, e eu não sei. Aí eu disse: minha irmã, abra seu coração, que Deus vai falar com você, e no momento certo, Deus vai usar você para a sua boa obra, porque você tem um coração disposto. Mateus 4, de 1 a 11, a gente vê vários exemplos de Jesus tendo solitude. Né? Solitude não é coisa minha, não é coisa da EBD, não. Solitude, o próprio Jesus nos deu vários exemplos de solitude, em que ele ficava sozinho, né? Buscando a presença de Deus, buscando avaliar as situações das pessoas, né? Como Jesus chegou uma certa vez e olhou para as pessoas e ficou com pena, né? Era como ovelhas que não tinha pastor, ele observava e ele levava essas coisas em oração. Mateus 4, de 1 a 11. Abra sua Bíblia aí no Evangelho segundo São Mateus, né? Capítulo 4, versículos de 1 a 11. Ele fala quando Jesus começou seu ministério, né? A questão do jejum. Jesus se recolheu, foi levado pelo Espírito. Mateus 4, de 1 a 11. A palavra de Deus diz assim. Como é que está aí? Está abrindo sua Bíblia? Cadê sua Bíblia? Está abrindo? Então, pega sua Bíblia aí. Se não pegou agora, pelo menos anote aí, para você ler mais tarde. É um texto bem conhecido. Mateus 4, de 1 a 11 diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A seguir é logo depois que ele foi batizado, viu? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Veja bem, 40 dias e 40 noites, lá no deserto, sozinho, foi tentado pelo diabo e teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, né? Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Que ousadia, né? Esse Satã não é fácil não, ousado, um derrotado, e faz uma proposta desse a Jesus: tudo isso lhe darei, se prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Solitude. Jesus saiu, né? Foi para um deserto, foi lá para ter os seus momentos de oração, de devoção, de autoanálise, de observar as pessoas. O nosso Cristo não tinha pecado, nosso Senhor não tinha erro, né? Não nasceu em pecado. Nosso Senhor era o Deus, Jesus Cristo, né? O Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, mas ele se retirava, deixando para nós o exemplo de termos momentos a sós com ele. Mas abra sua Bíblia aí, Lucas 6, de 12 a 13, né? Quando Jesus foi escolher os 12 discípulos. Ele teve um momento dele, né? Não, Lucas 6, versículo 12, diz assim, 12 e 13. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então,
esse momento de se recolher para tomar uma decisão. Olhe para mim, se recolher para escolher, se recolher para indicar, se recolher para projetar, se recolher para passar um tempo em oração a Deus, buscando dele a direção para a nossa vida. Isso é solitude. Foi o que Jesus Cristo fez, passou a noite todinha orando, pedindo a Deus, né? Se recolheu, saiu, né? Num local distante, né? Se retirou para o monte, não ficou onde ele estava. E está entendendo, irmão, a importância da solitude para a nossa vida? Vamos exercitar essa solitude que faz muito bem para nós, né? Mateus 14, versículos 13, né? Quando recebeu a notícia da morte de João Batista, foi outro momento, né? Quando Jesus recebeu aquela morte, né? João Batista, seu parente, né? Era parente de Jesus. Então Jesus saiu de um barco, foi para um lugar deserto também à parte. E o texto diz assim, Mateus 14, versículo 13. Diz assim, meus irmãos. Ouvindo isto, ou seja, a morte de João Batista, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Então, Jesus Cristo sempre estava cercado por multidões, né? Pessoas que estavam com espíritos demoníacos, pessoas que estavam enfermas, que estavam atormentadas, pessoas que estavam desequilibradas, que estavam ansiosas por conhecer Jesus, por ver os milagres de Jesus, ansiosas por mudarem as suas vidas, também ansiosas por criticá-lo, por querer o prendê-lo, mas o certo é que Jesus estava sempre cercado, né, por multidões, mas ele, sabendo da necessidade de ter os seus momentos a sós com Deus, ele sempre arrumava um tempo, um jeito para se retirar no deserto, se retirar em oração, se retirar em solitude, em fazer análise da situação, das coisas e entregar essas coisas diante de Deus, para que o relacionamento fosse sempre estreito com o nosso Deus. Então, essa é a importância da solitude. Mas Jesus ainda, em Mateus 14, 23, Mateus, a escola bíblica é assim, irmão. É Bíblia, né? É falar da Bíblia, a gente toca em assuntos, a gente traz o conteúdo, mas a gente endossa, a gente fala que esses conteúdos estão realmente na Bíblia, né? Na palavra de Deus, a solitude. Então, quando Jesus fez aquela alimentação de 5.000 pessoas, ele também se recolheu. Tem Mateus 14, 23, diz assim, após a alimentação miraculosa das 5.000, Jesus mandou que os discípulos partissem. Então ele despediu as multidões e subiu ao monte a fim de orar sozinho. Você ora sozinho? Você se recolhe e fica sozinho? Ou você só participa dos cultos de orações, que são muitíssimo importantes, os cultos. Aqui, sábado, na igreja, nós temos o culto de oração. Às quintas-feiras, às 7 horas, temos o estudo da palavra, mas nós também oramos. Nos cultos de domingo, nós também oramos. Todo culto nós oramos. Aqui na BD, a gente orou, a gente já buscou a presença de Deus, nós juntos aqui. Mas será que você também tem os seus momentos a sós com Deus? Sozinho, né, de introspecção? Isso é solitude. Então, tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só, né, Jesus sozinho. E tem um texto que é um texto maravilhoso. Lá em casa, meu pai, quando a gente era pequeno, ele no culto doméstico, ele sempre trazia, sempre ele falava desse texto, que é o Marcos 1, 35. Quando, depois de uma tarde, quando estava virando a noite, várias pessoas chegaram na casa onde Jesus estava para serem curadas, libertas, muitos com espírito demoníacas, muitas enfermas, e chegaram naquela casa e Jesus curou, abençoou, sarou a todas, né? E aí foi dormir. Muito provavelmente Jesus Cristo foi dormir tarde, porque a Bíblia fala da cidade, né? A cidade chegou à porta da casa que Jesus estava, então não foi nenhuma, nem duas, nem três pessoas, muita gente. Mas a Bíblia diz que logo de manhã, Marcos 1, 35, olha o que é que diz aí. E eles diz assim, tendo se levantado de madrugada,
Quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Qual é o seu lugar deserto? Já tem seu cantinho? Já preparou aí seu cantinho, a sua cadeira, né? Num local ali, feche sua porta. Se der para você escolher um horário que não tenha gente em casa, olhe para mim, vá lá para seu cantinho, tá certo? Mas procure ter esse momento e comece a fazer uma vasculha na vida, no que você está pensando, no que você está fazendo, de certo e de errado, o que é que precisa mudar. Isso tudo a gente pode fazer diante de Deus, porque Jesus fazia. Tinha cansaço? Tinha. Jesus estava naquele momento sempre cheio de gente. Você também é muito ocupado, anda com muitos afazeres, tem muita gente que depende de você, tem muita gente que precisa dos seus conhecimentos, dos seus serviços, da sua presença. Joia! Mas você sempre querendo, você sempre vai arranjar um tempinho para ter solitude, para estar em silêncio diante de Deus. Amém, irmãos? Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Marcos 5,16. Então, são muitos exemplos aqui que falam de Jesus, né? Que se retirava, estava sozinho diante do Pai. No Monte da Transfiguração, quando ele levou os apóstolos, 2 apóstolos com ele, né? Estavam lá os apóstolos com ele, também estava lá em solitude, foi um momento de solitude com os apóstolos. E quando Jesus estava no Getsêmani também, né? Que ele estava naquele momento de angústia, né? Foi uma angústia muito grande, porque ele sabia do que vinha pela frente, né? Então, Mateus 26, de 36 a 46, ele fala disso, né? Ele estava lá naquela dificuldade, naquela angústia, naquela turbulência, né, interior, que o suor dele se transformou em gotas de sangue. E ele chamou os apóstolos, foi mais à frente para orar. Quando voltou, encontrou os apóstolos dormindo. Então, ele mesmo nesse momento de turbulência, ele procurou a solitude, né? No momento que a gente está com turbulência, a gente vai buscar essa solitude, pensar no que a gente vai falar, ou a gente toma logo a decisão, né? Vai tomando a decisão a queima-roupa, né? Falando, agindo, né? Sem fazer aquela autoanálise, sem se preparar. Se você vai construir, você precisa se preparar. Se você vai pregar, você precisa se preparar, né? Orar, ler, estudar, pesquisar, não é assim? Então isso é muito importante. Irmãos, estamos caminhando aqui para concluir a conclusão. Mas nós temos ainda dois tópicos, a solitude e o silêncio. Solitude e silêncio são 2 amigos inseparáveis. Então a gente precisa de silêncio. De preferência um silêncio físico mesmo, aquele silêncio que não existe barulho. Aquele silêncio para que você possa ali ter a introspecção, você ficar calado só nos seus pensamentos diante de Deus, fazendo as suas pesquisas, a sua vasculha, o seu autoconhecimento. Não, de noite você pode pensar, parar um tempinho e pensar o que foi que você fez durante o dia, de certo e de errado. Vai valorizar o certo e vai começar a melhorar aquilo que a gente fez de errado. Amém, irmãos? Então, sem silêncio não há solitude. O autor da lição, ele até afirma que o tema podia ser solitude ou silêncio, que de tão parecido que eles são. Mas o silêncio da alma, o silêncio interior, aquele silêncio que você está ali pensando, observando, fazendo as análises, intercedendo a Deus, a interferência para que Ele possa agir nos diversos tópicos. Então, isso tudo a gente faz diante de um silêncio, para ouvir a voz de Deus. É um silêncio que faz com que a gente ouça a voz de Deus, né? A gente está ali pensando em espírito de oração e em silêncio para que Deus possa falar com a gente e a gente tenha a capacidade fácil de ouvir a voz de Deus. Então, 2 coisas inseparáveis, aquele silêncio interior, né? Que é aquele que é o mais importante. Como eu falei no início, mesmo que tenha muito barulho, a gente consegue, né, ter aquele silêncio interior. As coisas estão acontecendo e a gente está ali em espírito de oração, em espírito de observação e intercedendo a Deus pela gente.
A finalidade do silêncio e da solitude é poder ver e ouvir. O controle e não a ausência de ruído é a chave do silêncio. E é isso que Tiago vai falar para a gente. É o controle, né? Não é a ausência de ruído. A gente precisa estar controlado, a gente precisa estar sereno para tocar a nossa vida, para tomar as decisões, para ver o que nós vamos fazer diante das diversas áreas. Amém? Tiago 3, versículos de 1 a 12, ele vai falar de uma coisa muito importante, que é a questão da nossa língua, né? Então o silêncio é importante. Às vezes a gente quer falar muito, a gente não tem paciência nem de ouvir. Quando alguém vem trazendo um assunto, já viu aquelas pessoas que você vem trazendo um assunto, você vem falar sobre qualquer coisa. Poxa, eu tive um problema com meu filho, um problema com minha filha, um problema com meu pai, com minha mãe, um problema com meu vizinho. Quando você vai trazer o assunto, começa a falar, eu também tive um problema assim, lá em casa foi assim. Aí você que começou a falar, nem conclui o que você ia falar, porque a outra pessoa já tomou aquela fala e já está falando nesse lugar. Você conhece gente assim? Eu conheço algumas pessoas assim. Quando a gente começa a falar, toma a palavra e já começa a falar. Mas a língua, a palavra, tem muita gente que fala muita coisa, que não tem paciência de ouvir, né? E Tiago vai falar aqui desse controle da língua, porque a língua é um órgão do nosso corpo muito perverso, ele é muito poderoso, ele pode fazer coisas tão boas e também derrubar qualquer pessoa. Abra a sua Bíblia, meu irmão, por gentileza, meu irmão. Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 12. Esses são 12 versículos, mas ele tem um conteúdo maravilhoso em relação a esse silêncio, da solitude do silêncio. Diz assim, Tiago 3, de 1 a 12, diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Olha, se não tropeça no falar, consegue refrear todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Nós lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequenino leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo. É um mundo de maldades. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Olha aí a advertência, né? A advertência. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Nessa questão da solitude, irmãos, é bem interessante a questão da fala, né? O autor ele vem trazendo para que a gente seja criterioso na fala, que a gente consiga ouvir, né? Até a Bíblia já fala sobre isso, né? Estejais sempre prontos para o quê? Ouvir. Tardios para falar e tardios para se irar. Então a fala ela tenta encobrir um monte de coisa. A gente tem uma facilidade muito grande para dialogar, para argumentar. E a gente às vezes tem muito pouca facilidade para ouvir.
Então a gente precisa ouvir mais e falar muitas vezes menos, ser mais cirúrgico na forma como a gente fala. Então ele fala aqui na questão de refrear-nos de falar de forma desnecessária, falar demais, né? Falar bobagens, falar inverdades, falar blasfêmias, falar heresias, né? Todas essas coisas são importantes. E falar sempre a coisa na hora certa. Provérbios 25, versículo 11 diz assim, Provérbios 25, versículo 11. Como é que está aí, manuseando a Bíblia? Está rapidinho aí? Provérbios 25, versículo 11 diz assim, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Né? Maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita ao quê? A seu tempo, no tempo próprio, né? O escritor fala, né, da palavra, né? Há tempo para falar e há tempo para ficar calado. Então, é importante que a gente venha falar no momento próprio. Estamos chegando aqui, irmãos, ao final da nossa lição de hoje e tem alguns detalhes, né? Algumas atitudes que são importantes. Aí você pode me perguntar, mas Davi, como é que a gente materializa essa questão da solitude? Dá uma dica aí, eu fui também buscar a informação aqui, como é que a gente pode começar, né? Quem já faz isso, já tem mais facilidade, continua tocando a solitude, fazendo com o objetivo, lembrando que o foco está em Deus, o foco está na nossa intimidade com Deus, no nosso crescimento espiritual. Quando a gente cresce espiritualmente, com certeza a gente vai crescendo entre os irmãos e a gente vai crescendo com a gente mesmo, né? No nosso interior, a gente vai ficando mais fortalecido, não é não? Quando a gente vê um crente que tem raiz, né? Um irmão que a gente olha para o irmão, a gente vê aquela segurança de fé no irmão, a gente vê aquela firmeza doutrinária, a gente vê aquela raiz, é um crente que tem raiz. A gente vai se alegrando. Então, tudo isso, a solitude, é para que a gente vá fincando a nossa raiz e estreitando o nosso relacionamento com Deus. Você quer saber uma coisa, irmãos? Quando a gente tem um relacionamento estreito com Deus, é muito difícil um vento de doutrina nos derrubar. Quando a gente tem um relacionamento estreito com Deus, é muito difícil a gente se afastar dos caminhos de Deus, a gente ir para o mundo, porque a raiz está alicerçada. A Bíblia não fala em Mateus, acho que é capítulo 7, que ele fala que aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é semelhante àquela casa que é edificada sobre a rocha. Vem a chuva, o vento, corre o rio e ela não se abala. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante à casa que é edificada onde? Na areia. Vem a chuva, vem o vento, corre o rio e a casa cai. Porque não tem o quê? Base, não tem raiz, não tem profundidade. Então, alguns passos aqui para que a gente possa começar, né? Aqueles que não fizeram ainda, né? A solitude. Então, a solitude não deve ser só teoria, tem que ser prática. E aqui ele diz aqui algumas coisas que eu achei bem interessantes. A gente pode começar a solitude nos primeiros momentos da manhã. Só está dando exemplos, formas de a gente praticar. Acordou, abriu o olho, começa a pensar na sua vida, no que você vai fazer, na direção de Deus para a sua vida. Começa a buscar no que você pode ser útil, no que você não deve fazer, no que você está fazendo de errado, o que você pode melhorar naqueles minutinhos ali. E aí você entra em oração, né, já entregando aquelas coisas que você já percebeu, que você já se autoconheceu, e você já vai entregando a Deus aquelas coisas em oração, e aí a gente parte para a batalha, né, do dia, acorda e vai tocando a nossa vida. Então, logo de manhã, no café da manhã, enquanto você está ali naquele momento, né, saboreando aquele de jejum, você já vai também tocando a solitude, pensando como vai ser o seu caminho, o que você vai fazer quando você chegar no trabalho ou para onde você vai. Até num trânsito intenso, quando você estiver no seu carro, que dê aquela parada, né, que está um congestionamento, em vez de você, como eu falei, colocar logo um ruído, botar umas músicas, botar um monte de coisa e começar a telefonar, buscar alguma coisa, está tudo congestionado, parado, em vez disso,
pratique a solitude, são momentos importantes que a gente pode fazer aquelas autoanálises, né? E, em vez de a gente estar gastando o tempo com outras coisas, a gente gasta nisso e com certeza a gente vai ser muito mais feliz. Quando caminhamos, estamos encaminhados em caminhos arborizados, caminhos serenos, a gente pode fazer também a solitude, começar a buscar em Deus, agradecer e buscar o que é que você pode melhorar, como você pode fazer, ligando o seu pensamento a Deus, né? A gente pode fazer também a solitude num cantinho da sua casa, você separar uma cadeira, você separar um cômodo e você passar ali naquele momento. Você pode revezar, quando você estiver naquela cadeira, os outros da sua casa já vão saber que você está em solitude e você fica naquele momento. Solitude não é solidão. Solitude não quer dizer que você não vai ter sociedade, você vai abdicar dos amigos, dos irmãos, eu não vou mais para o culto, eu vou ter solitude. Não, a solitude vai exatamente melhorar, né, esses relacionamentos também que a gente tem com outras pessoas. Melhora muito o nosso relacionamento com Deus e melhora o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com todas as pessoas que nos cercam. E você já pode, olhe para mim, se você projetar uma casa, já, quem sabe agora, sempre a gente gasta espaço, né? Com vários cômodos, eu quero uma cozinha grande, né? As irmãs, eu quero um quarto grande, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, já separa ali um quartinho para solitude, quartinho do meu momento devocional, quartinho do meu momento comigo mesmo, que eu vou fazer minha autoanálise, momento que eu vou estar assim, entronizado com Deus, buscando dele direcionamento para a sua vida. Você pode fazer isso num parque, num jardim, numa praça, né? Todos esses locais você pode separar uma ou duas ou três ou quatro vezes no ano para ir para algum local, uma casa de praia, um veraneio, com sua família, e lá você reservar 2 ou 3 ou 4 horas, você sozinho numa praia sentado, ou você sozinho no monte, ou você sozinho no jardim, e ali levando, fortalecendo o seu relacionamento com Deus. Que Deus possa continuar nos abençoando, meus irmãos, que a gente possa estar sempre fortalecido nele, né? Buscando dele a força necessária para que nós estejamos sempre firmes com Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a minha vida, possa abençoar a vida da igreja, possa abençoar os nossos familiares e que a gente possa estar com as nossas raízes firmadas em Deus e estreitando o nosso relacionamento com Ele. Que Deus nos abençoe, vamos orar e até o próximo domingo. Pai, muito obrigado por esse momento de estudo da Tua Palavra. Obrigado por estarmos aqui, por termos aprendido com o Senhor. Nos ajuda, Santo Deus, a colocarmos em prática essa devocional, esses momentos a sós contigo, que é tão importante para a nossa vida. Como Teu Filho amado Jesus Cristo nos deu vários exemplos em que Ele estava em solitude, né, fazendo as avaliações, as análises das circunstâncias, ó Santo Deus, que estavam à sua volta. Ó Santo Deus, nos ajuda, abençoa, nos guarda, nos fortalece a nossa fé, sustenta a fé dos Teus servos, a minha fé, que nós possamos juntos estarmos, ó Santo Deus, esperando a volta do Teu Filho Jesus Cristo, em solitude, com a nossa fé firmada no Senhor e com a nossa intimidade mais estreitada com o nosso Deus. Muito obrigado por esse momento de oração. Fala aos nossos corações agora, Pai, logo mais no culto, através da mensagem do Teu servo. Tudo isso nós te pedimos e nós te agradecemos, não porque mereçamos, mas em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, meus irmãos, e até o nosso próximo encontro.